Meus amigos, 10 episódios, 2 modo versus extras, 220 minutos de conteúdo. A primeira temporada do VaptVupt foi fera! Vamos fazer uma retrospectiva do nosso jeito. Vou reagir a alguns momentos do nosso ano, mas se você quiser maratonar lá no YouTube, fique à vontade. Vamos lá então, vamos dar play no primeiro episódio. Começa agora o VaptVupt. Antes de rodar a vinheta, deixe seu like, ativa o sininho e compartilha pelos WhatsApp da vida. Cara, esse início aí não convenceu ninguém que eu era youtuber. O apresentador é esse. Meu nome é Oscar Vanriel. Estamos gravando a primeira... Cara, não sei se era o calor aqui do estúdio ou se era o nervosismo, mas no primeiro episódio eu tava suando muito pra ver na camiseta. Bom, então a Tayane foi a nossa primeira convidada, entrevistada. O assunto era massa, muito massa. E esse quadro era massa, esse quadro é massa, cara. Acho que em 2022 a gente vai retomar ele na segunda temporada. Ah, Tayane foi bem na dublagem, foi bem demais. Gostei, achei uma cena assim, um diálogo bem forte, né? E a questão que os negros falam de não conseguir respirar, ou seja, a gente não conseguiu ultrapassar essa pressão. O nosso cenário, dá pra ver que ele tava um pouquinho mais magrinho, não tinha tantas coisas, a gente tava começando, montando o cenário, mas o Zé tá aqui desde o início. O professor Fagner foi nosso segundo convidado. Meu Deus, caiu tudo, caiu a luz. Além dele dar uma aula, né, sobre direitos sociais, igualdade racial, ele deu uma baita dica, um baita filme, Selma. Foi mais um segundo episódio, a gente ainda estava experimentando algumas coisas. Já me soltei um pouquinho mais na abertura, mas realmente não teve muita risada não. Mas a ideia foi legal, trazer coisas que não estavam ligadas às telas, né? Principalmente para as crianças saírem da tela do computador, saírem da tela do celular e voltarem a brincar um pouco mais. A gente foi até o laboratório Ludopedagogia. Esse jogo de Resta 1 foi o modo versus raiz, hein? Esse aqui foi legal. Não foi no videogame, mas foi um jogo acirrado, hein? Os jogos pedagógicos. Aqui deu uma encorpada no programa, o nosso cenário já está mais preenchido, camiseta, cenário, até o Zé ganhou um avental, né? Até ele estava uniformizado. E como que um programa que tem o apresentador chamado Oscar não vai fazer uma analogia ao maior prêmio do mundo de filmes, né? Ao Oscar. Então esse foi nosso episódio de melhores filmes, o Oscar da Unicruz Play. Cara, e nosso quarto convidado foi o Guma, nosso colega aqui, fã, apaixonado por heróis. E quer deixar ele feliz é chamar ele para jogar videogame no horário de trabalho. Deixou ele feliz é isso. E só o VaptVupt deu essa experiência para ele aí. Coleçãozinha com os bonequinhos. Ah, mas que pau que eu levei já. Tu tira um pouco da atenção. Cara, e aqui começou a minha saga de derrotas no modo versus. Começou com o Guma e foi por alguns episódios à frente aí, perdendo para os convidados. O André Lopes, que a gente fez o modo versus especial do riso, ele não era tão bom como ele é nas piadas no controle de videogame. Então consegui ganhar dele a primeira. A segunda aqui com o Guma eu já perdi as 3. Lovecraft Country, Lovecraft Country, mas vale a pena assistir. Com Lovecraft Country, com as últimas... Volta um pouquinho, volta. Aqui começou a palhaçada, né? Antes, até o episódio 3, estavam as aberturas certinhas, redondinhas aqui, o editor começou a perder o respeito, colocar as falhas de gravação, mas ficou legal. Se a gente fez a lista dos filmes, tinha que ter séries também, né? Para contemplar todos os públicos aí. Muito legal. E o Johan, que é egresso do curso de arquitetura lá da Unicruz, tu tem um YouTube, né? A gente está acompanhando essa tua criação do cosplay.
Cara, o nosso quinto entrevistado, o nosso quinto convidado do VaptVupt era muito talentoso, né? O Johan Rubnich. A gente foi até o estúdio dele lá, foi muito legal. Ele faz a criação de diversos itens para cosplay, bonecos, muito legal, muito talentoso mesmo. Não sei como é que vai ficar isso aqui. Carregando. Carregando. Mas o que é isso, cara? Quem é que inventou essa abertura? Não pode ser eu que tenha escrevido isso. Que palhaçada. A gente começou a falamos sobre filmes, séries, jogos. E aqui a gente foi para a internet, né? Para os primórdios da internet. A gente convidou o professor, nosso sexto convidado. E aqui eu levei uma verdadeira surra do professor Alex Telock no videogame. O cara é muito fera no 007, ele que escolheu, eu dei essa colher de chá para ele. E eu perdi, né? Perdi de novo no modo versus. Cara, e a gente conversou entre vários temas. Como seria o home office? Como seria se a pandemia fosse nos anos 90, né? Muito louco pensar nisso, a internet estava seus primórdios ali se desenvolvendo, a recém ia ser muito complicado, né? E a gente saiu da internet jurássica para falar sobre memes. A partir da disseminação das redes sociais, os memes viraram febre. Cara, e aqui a gente fez a entrevista mais louca da história da Unicruz TV, eu acho, porque a gente entrevistou o Cruz Alta Mil Grau pelo Instagram, cara. E a gente precisava de alguém para representar tudo isso, já que o pessoal não se identifica, né? Eles mantêm o anonimato. E o único que poderia topar isso é o Paulo Andrei, é claro, né? Então ele topou se fantasiar, ele fez essa interpretação. E, cara, eu aproveitei o momento, já que eu tinha perdido 2 seguidas no modo versus, para jogar o meu joguinho preferido, que é o futebol no PlayStation 1. Recordação de infância. Para ganhar do Paulo Andrei. Reconheço isso. Não treinei igual ele disse que eu treinei antes. Cara, e esse episódio, episódio 7, o episódio olímpico, a gente aproveitou o momento, o espírito olímpico da data, para falar sobre os filmes esportivos. E, cara, foi um dos episódios que eu mais gostei. Entrevistei a Caroline Patati, o Lutimar Paz, corredor. Foi muito legal de fazer esse episódio. E vamos para o nosso segundo modo versus especial, agora olímpico também. A gente preparou alguns jogos, uma mini Olimpíada, e eu e o Rogério, nosso editor aqui, fomos o narrador e o comentarista. Ai, um sarro. E os jogos também, foi muito legal, sem palavras, pessoal que topou participar, vários convidados aqui da universidade, acadêmicos, funcionários, professores, muito legal, muito legal. E a gente de Galvão Bueno e Arnaldo, Rogério, revelação aí, comentarista revelação. Mais zoeiro da Unicruz Play. E acabou de vez o respeito, já não tinha mais. Episódio legal, episódio da Nessana, que a Nessana participou. E a galera nos comentários pediu um programa da Nessana, hein? Aqui no Unicruz Play. E a entrevista com a Laís foi muito bacana também. Youtuber, streaming, muito talentosa aqui de Cruz Alta. Um bate-papo bem bacana, vale a pena você conferir. Episódio de falar sobre as profissões dos heróis. E aqui parece que o programa estava ganhando um corpo, ganhando uma cara, uma identidade, o apresentador estava cada dia melhor, mais ou menos. E quem nós chamamos aqui da universidade quando se trata deste assunto, dos heróis, do universo geek, nerd, professor Regis, com certeza. Dessa vez ele veio para falar sobre a diferenciação da construção dos personagens orientais e ocidentais, e ele queria ficar falando horas aqui. Foi bem legal o bate-papo, muito interessante essa diferenciação tratada que a gente conversou. E o professor chamou a nossa atenção, ele deu um puxão de orelha na gente, ele queria jogar videogame. Então na próxima vez, a produção, vamos arrumar um jogo de videogame para o professor jogar. Season Finale! Esse episódio foi o episódio mais aguardado pela professora Jaciara, foi o episódio mais cobrado. Toda vez que ela me enxergava, ela perguntava quando que vai sair o episódio VaptVupt que a gente gravou do Game of Thrones. E o mais impressionante é que, se fosse planejado, não ia dar certo. O último episódio
foi sobre TCC. E uma das últimas coisas que a gente faz na universidade é um TCC, é o trabalho de conclusão de curso, né? Então, teve uma relação, teve uma referência aí. E a professora Jaciara, ela ficou braba que eu estava usando essa camiseta de Game of Thrones, porque eu não havia assistido na época, baixei a primeira temporada, mas eu não posso dizer que eu baixei, né? Tem HBO Max. Não posso. Tá. Então vamos, antes da gente encerrar, vamos ler os comentários aqui, alguns bem legais, bem engraçados. Tínhamos aqui o professor Thiago Brutti, dale professor André, que me gusta muito. No episódio 3 tivemos bastante comentários ali, que foi a participação do Guma. Marcelo da Silva, grande participação especial, elogiando a participação do Guma, hein? Nicolas Donato, o Nicolas é o nosso jogador nos nossos futebol, e ele comentou assim, ó, curti demais esse episódio, a entrevista foi top com um grande artista da cidade. Episódio 6 dos memes, com a participação do Paulo Andrei, do Cruz Alta Mil Grau. A Thaís da Costa, aqui demais, muito bom, palminhas. A Helena comentou bom demais. Maria Eugênia da Cruz comentou muito bom. O Miguel e Santiago, a dupla sertaneja da biomedicina, comentou da hora. O apresentador só tem que se soltar mais. Ok? Se soltei ou não? A partir daí eu acho que sim, né? Brenda Florencio, muito bom, muito bom. Episódio 8, será que temos comentários no episódio 8? Temos comentários. Raul Bertolo, gente, esse garoto fala bem. Obrigado. Excelente vídeo, convidados de excelente bom gosto. Verdade, os convidados muito legais. Ellen Facim, Laís, perfeita! Pessoal, esses foram os episódios, os 10 episódios da nossa primeira temporada do VaptVupt. Dá pra ver que a gente criou uma identidade, dá pra ver que a gente evoluiu desde o primeiro até o 10º, que a gente conseguiu diversificar os assuntos, as temáticas e trazer convidados muito legais, que se apropriaram dos assuntos, que souberam falar e conversar sobre esses assuntos de uma forma muito simples, muito prática, muito acessível para você que está assistindo. E pessoal, gostaria de agradecer a você que nos acompanhou durante essa primeira temporada. Temos uma segunda temporada aí pela frente, já estamos preparando e a gente conta sempre com o teu apoio, com o teu gostei, com o teu curtir, comentar, com compartilhar. Isso nos ajuda muito na construção do nosso trabalho, tá bom? Fechou? Até a próxima edição.